Hoje, terça-feira, 6 de outubro de 2009. Vamos aí para nossa participação, um bate-papo super interessante com a psicóloga Flávia Camargo. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Andy. Tudo bem? Tudo jóia. E você? Tudo bem também. Então, bacana. Hoje o tema é amor. É amor. Na verdade, assim, tem muitas coisas para se falar de amor, né? Então, hoje eu vou trazer como que a gente escolhe os nossos parceiros afetivos. Bom, então, boa tarde para todos os ouvintes. Hoje é terça-feira, tô aqui com vocês de novo. E lembrando também que é só vocês ligarem aqui para a rádio no 3732-8676 e mandarem os temas e perguntas, né, que vocês queiram ouvir. E também quem quiser fazer perguntas e não quiser se identificar, fique à vontade, é só fazer a pergunta direto para a Andy, que ela anota e passa para mim. Ou pelo site também da rádio aqui, que é www.radiocidadania.com.br. E aí a Andy passa para mim e eu respondo. E também, né, quem quiser me procurar, eu atendo na Clínica Saúde Plena, na Rua São Paulo, esquina com a Bastos Cruz. E meu telefone é 8132-9738. Como prometido, né, na quinta-feira passada, hoje eu vou falar sobre amor, sobre como nós fazemos, né, as nossas escolhas conscientemente e inconscientemente. E como que a gente consegue ser assertivo nas escolhas. Vou começar hoje, então, com um pedacinho de uma poesia que já até atribuíram essa poesia ao Mário Quintana, mas, na verdade, é de um autor desconhecido, que fala o seguinte: com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com uma outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela. E para entenderem, né, o que eu estou querendo dizer com isso, eu vou dar um exemplo desses filmes que passam na sessão da tarde de busca de tesouros perdidos, né? E que geralmente essa busca ela é feita por duas pessoas, né, que são rivais e estão à procura de um tesouro. E mais ou menos é isso que acontece com o amor. A gente procura no outro o que estamos sentindo falta em nós mesmos, né? E essa procura depende da maturidade emocional de cada um. No caso do filme, né, por exemplo, sempre acaba em guerra, né, a situação. Porque o tal tesouro só pode pertencer a uma das pessoas. Não conseguem, né, fazer uma situação, uma escolha madura suficiente para juntarem as forças, né, ao invés de guerrearem na busca e dividirem quando o tesouro for encontrado. E é exatamente isso que acontece quando as pessoas buscam o amor. Como recebemos informações o tempo todo em relação à cultura que a gente vive, dos nossos pais, irmãos, amigos, enfim, uma gama de experiência e influência direta e indireta sobre o amor, sobre o que aconteceu na vida dos outros, né, em relação ao amor, sobre o que as pessoas pensam. E para eu dar um exemplo real, para ficar claro, né, mais ou menos uma história que dá para entender. Um casal que vive no Brasil, né, onde é um país que tudo é permitido e aceito com facilidade em relação a relacionamentos. E esse casal é casado, tem uma filha, mas o pai é muito ausente por trabalhar em outra cidade e sempre foi ausente. A filha acabou se acostumando com isso. Aí ela cresce e começa a fazer a sua escolha de parceiros. Na cabeça dela, ela acredita que está fazendo uma escolha conscientemente pelas coisas que ela elege, né? Ele é loiro, alto, enfim, características que a atrai. Mas ela não percebe que inconscientemente todos os caras que ela se interessa ou tem uma namorada, ou mora em outra cidade, ou por várias razões não consegue estabelecer um namoro e acaba sempre ficando, mas namorando ela não consegue. Ou essa moça acaba não casando, ou ela se casa com alguém que a maior parte do tempo está ausente, ou ausente de corpo mesmo, ou um marido ausente em relação à afetividade, ou acaba sendo amante o resto da vida. Por que isso acontece? Inconscientemente, ela acredita não ter a capacidade de manter alguém do sexo oposto ao seu lado permanentemente, por fazer uma ligação inconsciente do vínculo com o seu pai, que sempre foi ausente na sua vida. O que eu estou querendo dizer para vocês, né? Isso, na verdade, é científico. Tanto é que a fisiologia, né, ela já descobriu que quando a gente se interessa por alguém, os nossos hormônios são liberados
E aí acontecem as situações de modificar o nosso organismo, como a pupila, ela acaba ficando dilatada. E isso muita gente já sabe, né? O que acontece com as alterações físicas em relação à paixão, ao amor. E como eu expliquei para vocês no programa de psicossomática, os nossos pensamentos inconscientes e conscientes é que determinam, né, a liberação dos nossos neurotransmissores, nossos hormônios, e assim faz com que a gente tenha devidos comportamentos. E isso explica também as nossas buscas pelos nossos parceiros. Aí vocês poderiam ligar e dizer assim: mas Flávia, eu só atraio para minha vida homem muito ciumento e eu não sou ciumenta, odeio isso, mas não adianta, só esse tipo de pessoas é que eu consigo atrair. Meu pai não era ciumento, quem era minha mãe e ele também odeia isso. E aí eu vou responder o seguinte, que toda pessoa que acaba atraindo parceiros muito ciumentos acaba sendo codependente dos ciúmes, né? Como assim? Inconscientemente, essa pessoa acredita que amor está diretamente ligado aos ciúmes, e se o parceiro não sentir ciúmes, ele ou ela, né, a pessoa, vai acreditar que o outro não o ama tanto assim. Então, inconscientemente, ele só vai se interessar por pessoas inseguras, porque no fundo, essa pessoa também é insegura e também depende que o outro sinta ciúmes dela para ela se sentir amada. Eu estou tentando mostrar para vocês, né, que as escolhas afetivas, elas estão diretamente ligadas à nossa maturidade emocional. Então não adianta a pessoa dizer: nossa, não sei como que eu fui me relacionar com fulano ou fulana, ela é tão louca ou tão louco, porque no fundo os dois estavam à procura do mesmo tesouro, né, como eu estava fazendo a analogia em relação ao filme. Nesses casos que citei, o tesouro era a segurança. Um se sentia inseguro e era ciumento, e o outro dependia de que sentissem ciúmes para se sentir amado de verdade. E no primeiro caso, da moça que só atraía homens ausentes, de algum modo, na situação de ser o homem casado, ele necessitava ser amado por duas mulheres para ter certeza de que era realmente amado, ou seja, ele era inseguro. Ou se ele trabalhava fora, não conseguia manter um vínculo tão formal com o sexo oposto. Isso depende da história de vida de cada um, né? Os motivos que faz com que cada um tenha suas escolhas. E o fato é que as escolhas se repetem até nós entendemos ou até que a gente consiga ter em nós o que nós buscamos no outro. Aí a busca vai melhorando, né? Ela vai sendo alterada até estarmos maduros o suficiente para dividirmos o tesouro com o outro, né? Ou seja, até que encontremos alguém que esteja o mais completo possível para apenas compartilhar a vida a dois e não por necessidade do outro, do que o outro tenha. Assim saberão dividir os tesouros sem dependência um do outro. Muitos falam da atração de opostos, e de fato isso acontece. Os opostos se atraem porque o mais quieto e introvertido acha o máximo o jeito do extrovertido, o jeito que ele consegue ver a vida e levar a vida. E o extrovertido acaba sentindo uma curiosidade imensa em relação ao introvertido. Mas na relação do dia a dia, isso acaba não se mantendo, porque são pessoas com afinidades totalmente diferentes. Isso no dia a dia não funciona. Quando um consegue para si o que o outro tem para oferecer, as relações se quebram, eles ficam parecendo estranhos um para o outro. E eles sentem como se o amor tivesse acabado. E na verdade não foi o amor que acabou. E sim, né, já haviam conseguido para si o que estavam buscando no outro. E aí acaba falando que o amor acabou, não gosto mais. E a partir dessa análise, né, das relações amorosas, nós podemos perceber o que é que estávamos procurando, que depois não conseguimos. Tenta refletir um pouquinho em relação à sua vida, né, até hoje. Como que foram os seus encontros, né, as suas buscas. O que aconteceu que o encanto se perdeu, né? Aí o amor, no caso, acabou. Por isso que dizem, né, que não era amor. O que seria, né, o amor, então?